Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando onde quero fazer menção da palavra de Deus. Quero chamar sua atenção a esta mensagem, você que me ouve em algum lugar. Queridos, você já ouviu uma expressão, um ditado popular que a sociedade usa, que diz assim: melhor sozinho do que mal acompanhado? Certamente você que me ouve já deve ter ouvido essa expressão alguma vez ao longo da sua vida. A mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que acabei de mencionar. Talvez te aconteceu algo, ou você está passando por um momento que talvez você nem queria, mas que é necessário. E a determinada circunstância que a gente passa na caminhada com Cristo, que a gente pergunta a Deus: por que isso está me acontecendo? Deus, por que aconteceu dessa forma, desse jeito? É porque era necessário. O que te aconteceu ou está te acontecendo, se eu fosse você que me ouve, não questionaria. Ao contrário, agradeceria. Mesmo aquilo que está te acontecendo, ao contrário do que você queria que acontecesse, nada mais é do que livramento de Deus na sua vida. Segundo as Crônicas 25 verso 6. Segundo as Crônicas 25 verso 6, diz assim: também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Veja que Amazias, ele ia subir a guerra, e ele o havia chamado de Israel, ou ele o havia pago a 100.000 homens para que fosse com ele, havia contratado, melhor dizendo, para que fosse com ele a guerra. Só que esses 100.000 que ele contratou para ir com ele à guerra, na verdade não era amigo, era inimigo. E o inimigo a gente passa a vida inteira. E a gente só descobre que é inimigo na hora que a gente mais precisa. Porque enquanto as coisas aparentemente estão acontecendo bem, eles estão em nossa volta. E a gente acha que é amigo. A gente acha que é colega. A gente acha que eles estão a nosso favor. A gente acha que eles estão a nosso lado. E na hora que a gente mais precisa, aqueles que a gente acha que está a nosso favor, ao nosso lado, aquele que a gente achava que podia contar com eles, aí é que descobrimos quem verdadeiramente as pessoas são. Quando Amazias mais precisou, quando Amazias contava de fato com eles para a guerra, o homem de Deus chegou, o profeta, no versículo 7. No versículo 7, certo homem de Deus veio a ele dizendo: rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Veja, se você quiser ir para a guerra, Amazias, e levar os 100.000 que você contratou ao teu lado, leva. Só que eles são inimigos, eles não são teu amigo. Eles não estão ao teu lado. Eles não estão a teu favor. Eles não vão fazer a tua defesa. Eles não vão lutar pela tua vida. Lá na guerra, tu vai ver que eles são inimigos, vão ficar contra a você próprio, Amazias. Se você quiser deixar os 100.000 e levar apenas Deus consigo, tu vai voltar vitorioso. Agora, se tu ignorar, Amazias, a palavra de Deus e continuar em frente com os 100.000 homens que tu contratou, tu vai cair adiante de todos eles. Se eu fosse tu, ao conselho, se eu fosse tu, deixaria esses 100.000 que tu contratou e levaria apenas o Todo-Poderoso consigo, ou iria apenas na companhia do Todo-Poderoso, até porque aquele que luta tendo sobre si a mão de Deus é a certeza da vitória. Aquele que luta tendo sobre si a mão do Todo-Poderoso é a certeza de que tudo dá certo. Aquele que luta tendo sobre si a mão de Deus é a certeza de que vai sair vitorioso daquela guerra, daquela batalha, daquele conflito, daquela luta, quando tem a mão de Deus sobre si. Agora, se tu quiser cair, Amazias, o profeta homem de Deus falando, ignora a presença de Deus e leva os 100.000 contigo. Versículo 8, porém vai só. Olha o conselho do profeta Amazias: vai só, age
e ser forte. Amazias, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Tu tá mal acompanhado. Tu acha que tu tá bem acompanhado. Tem gente que tá andando em maus companhias e acha que tá bem acompanhado. Na hora da dor é que a gente percebe quem é quem. Na hora da dor, na hora da aflição, da angústia, é que a gente descobre quem é amigo e quem é inimigo. É na hora da aflição, na hora da agonia, é na hora que a gente mais precisa, é que a gente descobre quem de fato está ao nosso lado. Vai só, age e ser forte. Do contrário, olha o profeta, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Ou seja, se tu for com eles, Deus vai te fazer cair adiante de todos eles, Amazias. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Se eu fosse você, não iria na companhia deles. Iria apenas na companhia do Todo-Poderoso. Agora, Amazias, o profeta falando, se você quiser correr o risco e andar em maus companhia, ou ir na companhia dos 100 mil e deixar Deus de lado, vai com eles e você vai ver o que vai te acontecer. Se tu for com eles, tu vai cair adiante de todos. Agora, se tu deixar os 100 mil que tu contratou de lado, e tu for apenas na companhia do Todo-Poderoso, tu vai voltar vitorioso, porque Deus vai te livrar de todos eles e vai te dar vitória. Deus tem poder para te ajudar e para te fazer cair. Olha para mim, alguém que está me ouvindo. As coisas que te aconteceram, talvez você está questionando a Deus até hoje. Talvez você se pergunte a Deus, por que aconteceu assim? Por que o Senhor permitiu? Sabe por que Ele permitiu que assim acontecesse? Porque Ele te ama. Ele te livrou de algo. Deus, o que te aconteceu foi a forma que Deus achou para te livrar, para te mostrar que você pode contar com Ele, Deus, e não com os outros. A forma como as coisas te aconteceu foi a forma de Deus te mostrar o quanto é grande o cuidado dele para contigo. Talvez você não percebeu isso até hoje, mas isso é cuidado de Deus, bondade de Deus, graça de Deus. Isso é Deus mostrando o amor dele para com você que está me ouvindo. É muito maior do que o que você achava que as pessoas te amavam. O amor de Deus é infinitamente maior. Então o que quer que tenha te acontecido? Deixa no passado, para de questionar, caminha para frente. Deus te livrou e você está questionando a Deus. Deus te deu o livramento e você está aí perguntando assim, por que o Senhor agiu dessa forma? Por que o Senhor deixou acontecer assim? Ora, Deus te livrou, talvez até da morte, do armadilha, do laço, da arapuca, das armas do adversário. A forma como Deus agiu foi um livramento da parte dele para contigo. E tem pessoas que estão reclamando porque Deus agiu de tal forma. Não reclame, agradeça. Ah, pastor, mas é que eu perdi. Não, você não perdeu. Se Deus te livrou, como é que você perdeu? Ah, mas é que fulano, a companhia de fulano era tão agradável. Lugar tal que eu frequentava. Deus te tirou de lá do Egito. Deus te livrou da prisão. E tu está com saudade do Egito, irmão. Tu está com saudade da prisão, toma juízo. Tu está com saudade da escravidão, lá de onde Deus te tirou. Agradece a Deus. O lugar de onde Deus te tirou, o livramento que Deus te deu, você não perdeu, você ganhou, porque foi livramento de Deus. Foi cuidado de Deus. Se você está hoje onde está, agradeça. Se Deus não tivesse agido como Ele agiu para com você lá atrás, hoje você não seria quem você é. Hoje você não estaria onde você está. Então, em vez de questionar, agradeça, porque o que aconteceu foi cuidado, bondade e amor, graça e misericórdia de Deus para com você que me ouve. O que aconteceu aqui foi bondade de Deus para com Amazias. Ele aqui vai questionar, achando que ele vai perder. Olha o versículo 9. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhes o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Ele tinha pago 100 talentos de prata nos 100 mil homens que ele havia contratado para ir para a guerra com ele. Olha, ele pagou 100 talentos de prata, 100 mil de Israel para ir com ele. Só que esses 100 mil, como eu falei no início, era inimigo, não era amigo. Ou seja, ele estava indo para a guerra confiando nos inimigos. Ele estava indo para a guerra com os inimigos ao seu lado. Ele estava indo para a guerra na companhia de inimigos, achando que era amigo. Talvez você está assim, na guerra, na luta,
na batalha, e tem pessoas que estão na companhia de inimigos, supostamente falando, e achava que era amigo. Porque quando a gente está sem nenhum real no bolso, quando alguém está passando fome, estou falando de mim que eu já passei por isso, quando a gente está passando pelo vale, aí a gente descobre quem está ao nosso lado, aí a gente descobre com quem a gente pode contar, aí a gente descobre quem nos ama de verdade, aí a gente descobre quem é amigo e quem eram os inimigos disfarçado de amigo. O amigo é aquele que chora com você. O amigo é aquele que mesmo que você está passando pelo vale, continua ao teu lado, nunca te abandona. O amigo é aquele que está com você mesmo no deserto, que quando todo mundo te vira as costas, ele continua a teu favor ao teu lado. Quando todo mundo te faz chorar, o verdadeiro amigo continua do nosso lado enxugando as nossas lágrimas. O verdadeiro amigo é aquele que quando todo mundo nos odeia, ele continua nos amando. O verdadeiro amigo é aquele que quando todo mundo recusa nos abraçar, ele vem e nos abraça. O verdadeiro amigo é aquele que quando todo mundo arma cilada no nosso caminho, o verdadeiro amigo vai lá, pega em nossa mão e nos desvia de onde tem a armadilha arapuca, para que a gente não caia dela. Esse é o verdadeiro amigo. Estou falando do Espírito Santo. Fez isso com Amazias. Amazias foi para a guerra, deixou de lado os 100 mil que ele havia contratado, questionando, mas voltou vitorioso da guerra, porque esteve ao lado do Todo-Poderoso. Ou foi para a guerra confiando no Todo-Poderoso e deixou de lado os 100 mil que ele tinha contratado. Por isso ele voltou vitorioso. Não questione a Deus. O que você está achando que perdeu, você não perdeu, porque muito mais o Senhor vai te dar. Você não perdeu, porque o Senhor vai fazer muito mais por você. Ah, pastor, porque tiraram de mim. Esquece o que passou, irmão. Quem vive de passado é museu. Tu é museu por acaso? Anda para frente. Sabe o que a Escritura diz? Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para as que adiante de mim estão. Tem gente que está parado no tempo, porque está preso no passado. O passado compromete o presente, e o presente está comprometendo o futuro. Se tu quer andar para frente, tu tem que deixar para trás o que passou. Muito mais que isso, disse o profeta aqui no versículo 9. Quando o rei Amazias questionou, e o 100 talentos de prata que eu dei à tropa de Israel? Respondeu o homem de Deus, o profeta, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Ou seja, Deus pode fazer muito mais. Deus pode te dar muito mais. Deus tem muito mais para te dar, para te oferecer. Mas tu tem que deixar para trás os 100 talentos de prata que tu deu para eles. Os 100 mil que tu contratou, eles são inimigos. Quer levar tu lá, tu vai cair. Deus tem força para te ajudar, tem poder para te ajudar e para te fazer cair. Se tu for na companhia do Todo-Poderoso, tu vai voltar vitorioso. Mas se tu for na companhia dos 100 mil, Deus vai te fazer cair diante de todos eles. Então cuidado com as companhias. Cuidado quem você carrega do teu lado. Cuidado quem você acha que é amigo é inimigo. Cuidado com pessoas que talvez tenha alguém me ouvindo, que tenha acompanhado, andado no caminho dos ímpios. E na hora da dor, é que a gente descobre quem é amigo de verdade e quem não é. Que você possa ouvir essa mensagem, fazer uma reflexão e entender que certas coisas que Deus está te recomendando a deixar para trás, se separar de certas coisas, abandonar certas coisas, não é que você vai perder. Coisas que você vai deixar para trás, vai abrir mão, você não está perdendo. Você está ganhando. Porque quem está em Cristo não perde. Quem está em Cristo está sempre no lucro. Ah, pastor, eu estou no prejuízo. Se você está no prejuízo é porque você não está ouvindo o Todo-Poderoso. Se você está no prejuízo é porque você está ignorando a voz de Deus. Se você está no prejuízo é porque Deus está falando e tem alguém me ouvindo agora que está entrando no ouvido e saindo no outro, por isso está no prejuízo. Mas se você ouvir, aí você vai começar a lucrá-lo. Quando não ouve, perde. Quando ouve, ganha. Aí eu finalizo com a indagação no seu coração. Você está ganhando ou está perdendo? Você está no lucro ou você está no prejuízo? Pense nisso. Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Muito mais que isso pode dar-te o Senhor. Tá certo? Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.